Guarda compartilhada e guarda alternada são precisamente a mesma coisa. E eu vou te explicar isso agora. Existem dois conceitos de guarda alternada circulando no debate brasileiro, circulando na doutrina e na jurisprudência. Eles não aparecem de modo muito claro, muito preciso, mas basicamente essas duas definições explicam o suposto fenômeno da guarda alternada. O primeiro dele é simplesmente a alternância de lares. Os autores dizem que quando há alternância de lares, então está havendo uma guarda alternada. Eles tentam opor esse conceito a uma noção de guarda compartilhada esvaziada, que seria a guarda compartilhada meramente jurídica. Então eles dizem que o que diferencia, ou o que diferenciaria a guarda compartilhada da guarda alternada, é que na guarda compartilhada a criança permanece morando num único lugar, tendo um único guardião, enquanto o outro guardião, a guarda compartilhada, ele busca a criança para fazer algumas visitinhas e a devolve no seu ambiente de referência. O que se compartilha nessa guarda? Apenas algumas decisões. É a possibilidade, por exemplo, de decidir sobre a escola ou sobre alguma doença. O pai precisa esperar a criança ter câncer para participar da vida dela intensamente. Daí é dito que se existe uma custódia física alternada, ou seja, se a criança fica um tempo com cada um, a guarda não seria compartilhada, seria alternada. Essa é a definição básica. Ela é incompatível com duas coisas. O conceito de guarda compartilhada no mundo todo, que não é esse. O conceito de guarda compartilhada no mundo todo é justamente a alternância de lares. As pesquisas científicas que dizem que o ideal é a criança alternar os lares, existem muitas pesquisas, eu trato disso no capítulo 3º de Alice, e esse conceito também é incompatível com a lei brasileira que prevê a alternância de lares. O outro problema é qual é a diferença entre um regime de visitação para a alternância de lares. Né? Porque essas pessoas dizem que a alternância de lares faz mal, só que a visitação é um regime de alternância de lares mais espaçado, mas é. Existe um outro conceito de guarda alternada, não tão focado na alternância da custódia física, mas focado na alternância da custódia jurídica. E é um conceito essencialmente impossível, contraditório, que no final é usado para contaminar o conceito de guarda compartilhada e a alternância de lares. Ele, na verdade, é uma confusão retórica rebuscada que leva ao mesmo lugar. As pessoas que sustentam esse conceito de guarda alternada jurídica vão dizer o seguinte, que existe a guarda compartilhada física, em que a criança alterna os lares, e a guarda alternada, em que a criança alterna os lares, mas a diferença que existiria entre a guarda compartilhada e a guarda alternada não estaria na alternância de lares, mas na suposta alternância da custódia jurídica, ou seja, na guarda compartilhada as decisões precisariam ser tomadas conjuntamente, enquanto que na guarda alternada cada guardião tomaria as decisões por si mesmo, como quisesse. Então, quando a criança está comigo, eu tomo as decisões, quando ela está com a mãe dela, ela toma as decisões, e que isso geraria decisões atrapalhadas, confusas e até contraditórias, porque cada um criaria o filho à sua maneira. Eu vou mostrar que essa definição não faz sentido. Então, o ponto que diferencia essa guarda compartilhada, que alguns aceitam que seja de residência alternada, da guarda alternada, é que as decisões da primeira modalidade precisam ser compartilhadas, enquanto a outra tende a ter decisões unilaterais. A grande questão é quais decisões? Porque se nós assumirmos que para que seja uma guarda compartilhada de fato, todas as decisões precisam ser compartilhadas, isso significa que todas as guardas são alternadas, porque é impossível manter o compartilhamento de todas as decisões. Imagine o seguinte, o pai pegou o filho para uma visitação, ele nem mora na mesma cidade da criança, portanto a guarda nem é compartilhada, é uma guarda unilateral. Ele pegou a criança para passar um final de semana com ele. Ele precisa perguntar para a mãe todas as coisas que ele vai fazer, porque todas as decisões precisam ser compartilhadas. A única maneira de fazer isso é trazendo a mulher para morar com ele de novo. Vamos reatar, porque não tem como, isso é impossível. Existe um amplo espectro de decisões que são tão banais que você não espera que elas sejam compartilhadas, elas são básicas. Você vai comer agora, não vai comer, já tomou o lanche, não vai comer mais chocolate, vai dormir, vai escovar os dentes, você precisa fazer os temas. Então, não faz muito sentido a ideia de que existe, que todas as decisões precisam ser compartilhadas. E esse acaba expondo um problema que muitos autores dizem que você teria guardas unilaterais alternadas. O problema é o que você está chamando de guarda unilateral. Eu acabei de dar um exemplo, que na visitação você teria então uma guarda alternada, porque eu tomei decisões sem a mãe da criança saber, sem ela participar, e ela faz o mesmo, porque seria impossível manter esse grau de comunicação o tempo todo para questões que são banais.
Os ingleses têm uma distinção importante aqui. Eles dizem que existe a guarda unilateral no sentido de care and control, ou seja, quando a criança está comigo, eu tomo decisões banais do dia a dia, e essas são as decisões de care and control. A escola toma essas decisões, a babá toma essa decisão. Imagina que o pai e a mãe foram viajar, casal intacto, não tem nenhuma relação com separação, e deixaram as crianças com a babá. A babá vai tomar muitas decisões, os pais não vão ficar nem sabendo, né? Mas eles continuam sendo guardiões, eles continuam tendo uma autoridade sobre os filhos que é deles, que não está sendo exercida no momento porque eles estão em outro lugar, e a babá está fazendo decisões, ela está tomando decisões sobre a criança. Não se perca, nós estamos debatendo o segundo conceito de guarda alternada, que seria a existência de uma alternância de lares, ou seja, uma guarda compartilhada física, mas não apenas isso. Uma alternância da autoridade parental em alguma dimensão que fizesse com que a criança tivesse dois cuidadores. Quando ela está comigo, eu tomo um tipo de decisão. Quando ela está com a mãe, ela toma outro tipo de decisão. Qual o nível dessas decisões? Porque, do ponto de vista das decisões banais, todas as guardas seriam alternadas. Alguns autores vão dizer que não é nesse nível, que é num outro nível. Por exemplo, a mãe vai trocar a criança de escola, ou o pai vai trocar a criança de escola. Mas aí nós teríamos um grande problema com esse conceito, porque ele seria essencialmente contraditório. Eu explico. Como é que é possível haver um conceito que prevê um nível de compartilhamento, um nível de cooperação, ao mesmo tempo que prevê ou que impõe aos pais um nível de intransigência? Porque veja, quando as pessoas dizem que existe uma dimensão compartilhada, que é a residência alternada, e uma dimensão que não é compartilhada, que é a autoridade parental, em que cada um vai poder decidir do jeito que quiser, ela não é necessariamente intransigente. Ela não significa que eu tendo a possibilidade de ser intransigente, eu serei intransigente. Mas essas pessoas parecem supor que se eu tenho esse conceito contraditório, então eu serei intransigente. Só que se eu for intransigente, o outro nível de cooperação se torna impossível. Logo, esse conceito é impossível. Ele é um espantalho. E eu vou explicar que esse espantalho é usado, na verdade, para criticar a alternância de lares. A gente vai chegar lá. E eu vou ler aqui um texto do Mário Delgado, que se chama Guarda Alternada ou Guarda Compartilhada com Duas Residências. É justamente os conceitos que nós estamos analisando aqui. E eu vou mostrar que a pessoa começa com essa distinção entre a guarda alternada e a guarda compartilhada, ou seja, a ideia de que nas duas tem alternância de residências, mas apenas na guarda alternada haveria uma alternância das autoridades parentais, num sentido maior do que as decisões banais. Por exemplo, uma espécie de intransigência que tornaria a vida da criança um inferno, porque a mãe trocaria de escola, o pai trocaria de escola, eles não haveria cooperação, o que não faz sentido, porque se há alternância de lares, haveria cooperação. O que eu quero mostrar? Com o artigo do Mário Delgado eu vou mostrar que, na verdade, o que ele critica como sendo guarda alternada é a alternância de lares, e que, na verdade, a distinção não faz sentido, e ele não percebe. Quer ver? Vamos ler. Também não foi prevista no direito positivo brasileiro a chamada guarda alternada. Nela, os genitores se sucedem de forma alternada no exercício exclusivo das responsabilidades parentais. Em outras palavras, na guarda alternada, tem-se sucessivas guardas unilaterais ou exclusivas, exercidas pelo genitor que estiver com a custódia física naquele período. Afora a inexistência de previsão legal, penso que esse tipo de guarda não atende ao princípio do melhor interesse da criança, pois, além de mudanças constantes de residência, deixa a criança confusa, sem saber a que a autoridade parental deve respeito, o que interfere nos seus hábitos, valores e padrões de vida. O que é bem diferente da guarda compartilhada com duas residências. Por que seria diferente? A chave para entender o que Mário Delgado está falando está nessa parte em que ele diz que a criança fica confusa sem saber a qual autoridade parental deve respeito. Ele não está falando que o pai ou a mãe terão, na dimensão de uma autoridade parental absoluta, eles farão coisas contraditórias. Não, ele está dizendo que durante a custódia física de um e de outro, a criança vai ficar confusa, sem saber a que autoridade parental. Ele está criticando a guarda compartilhada com residência alternada. Só que ele não percebe isso. Ele está retomando a crítica, a ideia de que a criança tem que ter um único guardião para ela ter uma unidade de criação, que é a crítica que é feita à alternância de lares. A ideia de que a criança tem um cuidador primário, um cuidador principal que precisa dar todas as diretrizes para a criança. Então, a criança não poderia ficar muito tempo comigo ou muito tempo com a mãe dela, porque haveria divergências de criação.
E isso acontece nos dois conceitos de guarda, porque esse é o ponto, ele não está criticando a dimensão do compartilhamento da autoridade parental, que também ocorre no poder familiar, independentemente do regime de guarda. Esse tipo de texto confuso é que causa confusão no debate brasileiro. Um outro exemplo de confusão conceitual você vai encontrar no livro da senhora Glícia Brasil, que eu critico bastante em Alice no País das Varas de Família, e eu vou ler para vocês. Ela parte da definição dada pelo Mário Delgado, ela cita várias vezes o Mário Delgado, quer dizer, dois confusos confundindo, e ela vai dizer o seguinte, que o problema da guarda alternada é que a criança vai ter 2 festas de aniversário, e que vai ter quadros ou pôsteres de casa com fotos de times diferentes, porque ela tenta agradar, ou vai precisar agradar, o vovô de uma casa e a vovó de outra casa. Ela diz assim, pelos avós que não suportam o neto vestir uma camisa de time distinto do time que pertence àquela linhagem parental. Note, ela não está dizendo que o problema da guarda alternada está naquela dimensão da autoridade parental maior. Ela está criticando a presença física dos avós na vida da criança. Então, parece que o conceito de guarda que ela aplica é ou os avós concordam e a guarda é compartilhada, ou os avós discordam e a guarda seria alternada. Então, o conceito de guarda que ela está apresentando não é uma definição formal, é uma definição empírica, depende do que acontece. Se o pai discorda e a mãe discorda, então a guarda é alternada. Se eles concordam, é quase como se o pai e a mãe devessem ter uma unidade de criação absoluta entre eles, como se não houvesse criações distintas. Ela está criticando a alternância de lares. De novo, não existe uma crítica à dimensão de autoridade parental na guarda alternada, que seria o segundo conceito que eu comecei esse vídeo explicando. O que essas pessoas sempre criticam é a alternância de residência. Na verdade, o que elas sempre criticam é a proximidade do pai na vida do filho. Quanto mais próximo ele e a sua família estiverem, mais essas pessoas vão criticar, porque elas vão dizer que haverá divergências. No fundo, é sempre a imposição da noção de que a criança tem que ter um único cuidador e um outro guardião, um outro genitor distante, esporádico, que aparece, faz a sua visitinha e desaparece para não atrapalhar a rotina da criança, entendida aqui como uma relação entre ela e o seu cuidador, como se o mundo inteiro não existisse. É uma visão de mundo Kaspar Hauser, a criança fica aprisionada com a sua mãe ou com o seu pai, com o seu cuidador numa espécie de masmorra e dali ela não sai. Porque era mais ou menos isso que a psicanálise defendia no início do século e uma parte da teoria do apego, principalmente a primeira geração. Na verdade, como bem mostrei nesse vídeo, guarda alternada e guarda compartilhada são a mesma coisa.